Quem realmente governa o céu ao redor do trono de Deus? Há uma ordem oculta, antiga e gloriosa, que nenhum olhar humano jamais contemplou por completo. Muito antes que os reinos da terra existissem, antes que o primeiro império erguesse seus muros e suas coroas, já havia príncipes celestiais guardando o universo sob o comando do Criador. Eles não reinam por vontade própria, mas pela autoridade divina que flui diretamente do trono eterno. São 7, poderosos e resplandecentes, cada um refletindo um atributo do próprio Deus. Mas apenas alguns foram revelados. Por que o Senhor decidiu mostrar apenas parte desse segredo? Que mistério se esconde por trás dos nomes que permanecem em silêncio? A Bíblia oferece fragmentos, vislumbres de uma hierarquia tão perfeita que ultrapassa nossa compreensão. Fala de Miguel, o defensor do povo de Deus, de Gabriel, o mensageiro das revelações, de Rafael, o curador celestial mencionado nos textos antigos. Mas e os outros? O que sabemos sobre eles? Onde estão esses seres que permanecem diante do trono, recebendo ordens diretas do Altíssimo? Há momentos nas Escrituras em que o céu parece se abrir, revelando brevemente essa corte divina. Daniel viu parte dela. João registrou ecos de sua presença. Isaías ouviu seus cânticos em torno do trono. 7 príncipes, 7 espíritos, 7 manifestações do poder de Deus. Nada disso é mito. É o reflexo de uma realidade invisível que opera enquanto o mundo dorme e os impérios se movem. Imagine a cena. O trono cercado por luz inacessível, vozes que proclamam santidade sem cessar, e diante desse esplendor, 7 figuras se curvam, aguardando a ordem do Criador. Cada uma delas carrega uma função eterna: proteger, curar, revelar, julgar, defender, iluminar e ordenar. Mas o silêncio de Deus sobre seus nomes guarda um propósito: lembrar à humanidade que acima deles existe apenas um rei. Hoje, vamos atravessar o véu. Vamos olhar além do texto, além do que foi dito, e compreender o que a Escritura deixou nas entrelinhas. Porque há uma guerra sendo travada desde os primórdios do tempo, e ela não acontece apenas na terra. Há um conflito no céu, e esses 7 príncipes estão no centro dele. A guerra oculta dos céus. Há uma guerra acontecendo desde o princípio dos tempos, mas poucos percebem seus sinais. Ela não é travada com espadas de ferro, nem exércitos visíveis, e seus campos de batalha não se encontram nos mapas da terra. É uma guerra silenciosa e constante, onde luz e trevas se enfrentam sem cessar, moldando o destino das nações e o curso da história. A Bíblia descreve essa realidade com clareza quando afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas palavras não são metáforas poéticas, mas uma revelação sobre o verdadeiro palco dos acontecimentos humanos. O que o profeta Daniel testemunhou foi apenas uma fresta desse conflito invisível, uma visão tão intensa que o deixou sem forças, prostrado diante da presença divina. O anjo que o visitou revelou que sua chegada havia sido retardada por 21 dias, porque o príncipe do reino da Pérsia o resistira, até que Miguel veio em seu auxílio. Essa cena, por mais misteriosa que pareça, revela uma estrutura espiritual organizada que atua sobre impérios e governos. A Pérsia, potência mundial da época, tinha por trás de sua ascensão uma influência espiritual, um poder invisível que se opunha aos planos de Deus. Quando aquele império caiu e o domínio grego se levantou, outro príncipe surgiu, o príncipe da Grécia. Assim, cada império terreno parece refletir uma força espiritual maior, um poder que inspira, corrompe ou resiste à vontade divina. Nada disso está fora do controle de Deus, mas tudo revela a profundidade da batalha que ocorre além do alcance humano. O mundo espiritual é o verdadeiro cenário
onde as decisões da terra são antecedidas. Guerras não começam apenas por ambição ou política, mas porque há forças em conflito tentando influenciar corações e reinos. Quando Daniel orava, ele não sabia que suas palavras moviam o céu e abalavam o inferno. Seu jejum e sua busca por entendimento tocaram dimensões invisíveis, e a resposta de Deus, enviada imediatamente, foi atrasada por essa resistência espiritual. Isso nos mostra que o atraso de uma resposta não é sinal de esquecimento divino, mas de guerra em andamento. Cada oração fiel é uma flecha lançada no invisível, e os céus se movem para cumpri-la, mesmo que haja oposição. A guerra dos céus não é uma disputa entre iguais. Deus é soberano e nenhum poder se iguala ao seu. No entanto, ele permite que esse conflito exista como parte de um propósito maior: revelar a fidelidade de seu povo e manifestar sua glória sobre as forças que tentam resistir à sua vontade. Miguel, chamado de um dos primeiros príncipes, é o exemplo supremo dessa fidelidade. Ele surge sempre que a escuridão ameaça dominar, quando impérios se levantam contra os planos de Deus ou quando o povo santo está à beira do colapso. Sua presença nas Escrituras é o sinal de que o céu nunca se cala diante da injustiça. Há algo profundamente humano nessa revelação. A luta espiritual que envolve nações também alcança indivíduos. Assim como existem principados que influenciam impérios, há forças que tentam aprisionar corações, desviar propósitos e sufocar a fé. O mesmo conflito que se desenrola nas alturas se reflete no interior de cada alma que decide servir a Deus. Por isso, quando Paulo fala da armadura espiritual, ele está descrevendo uma realidade que Daniel apenas vislumbrou. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são expressões terrenas de uma guerra celeste. Cada virtude que cultivamos é uma arma forjada na luz. O livro de Daniel mostra que o mundo espiritual não é estático. Há reinos que caem, outros que se erguem e anjos que se movem em resposta às orações dos santos. Quando Miguel entra em ação, não é apenas para proteger Israel, mas para garantir que o plano redentor de Deus avance através da história. A luta não se limita a um povo ou tempo, é universal e contínua. Desde os dias antigos até o presente, há forças tentando corromper a verdade, distorcer a fé e apagar o nome de Deus da memória humana. Mas também há guerreiros celestiais em vigilância constante, assegurando que o mal nunca prevaleça além do limite permitido. Essa guerra não produz ruído, mas seus efeitos são visíveis. Impérios que pareciam eternos ruíram em um sopro. Nações que se julgavam invencíveis desapareceram. Reis que se exaltaram como deuses foram reduzidos a pó. Por trás dessas quedas estavam batalhas invisíveis, decretos celestiais executados por mensageiros de luz. E assim como no passado, o mesmo acontece hoje. O equilíbrio do mundo não é sustentado apenas por poder humano, mas pela mão de Deus, que ainda comanda seus exércitos celestiais. Muitos tentam entender o motivo dessa guerra, mas ela é mais antiga do que a própria humanidade. Começou com a rebelião de anjos que decidiram romper com a ordem divina, e desde então a história da salvação se desenrola nesse campo de conflito. A cada geração, as forças da escuridão buscam dominar a mente humana. E a cada geração, Deus levanta intercessores, profetas e guerreiros espirituais para manter viva a chama da verdade. A luta de Daniel não terminou com ele. Continua em cada pessoa que escolhe permanecer fiel, mesmo quando o mundo parece dominado pelo mal. O que poucos percebem é que, enquanto a guerra dos céus acontece, a terra é o campo de provas da fé. Os anjos observam, as potestades resistem e o trono decide. Cada ato de fé,
Cada oração sincera, cada gesto de obediência ecoa nas regiões espirituais como uma declaração de lealdade ao Rei Supremo. É por isso que o inimigo tenta desviar a humanidade de seu propósito, usando distrações, dúvidas e medo. Ele sabe que, quando os filhos de Deus permanecem firmes, o céu se move a favor deles. O conflito invisível é a chave para entender o que acontece em nosso mundo. A Bíblia não apresenta a história humana como um acaso, mas como um palco onde a justiça divina se cumpre e os anjos de Deus executam suas ordens. Os 7 príncipes celestiais não estão distantes ou adormecidos. Eles continuam atuando, cada um em seu domínio, preservando a ordem espiritual contra o caos. A guerra dos céus é o pano de fundo da nossa existência, e compreender isso muda tudo. O que parece derrota pode ser apenas uma batalha ainda não concluída. O que parece silêncio pode ser o som do céu preparando uma intervenção. O véu entre o visível e o invisível é fino, e quando se rasga, a verdade surge com poder. Por trás dos impérios, das ideologias e das crises, há uma guerra de proporções cósmicas, onde o bem e o mal travam um combate que o tempo humano não pode medir. No entanto, a vitória já foi decretada. A cruz marcou o ponto final da rebelião, e toda resistência espiritual se curva diante do nome de Jesus. Mas até que o fim chegue, a batalha continua, e os 7 príncipes permanecem em posição diante do trono, executando as ordens daquele que reina eternamente. O primeiro defensor, Miguel, o comandante da luz. Miguel sempre surge nas Escrituras em momentos em que a fronteira entre o visível e o invisível parece estremecer. Ele é o guerreiro que se levanta quando a escuridão se aproxima demais, o comandante que encabeça o exército celestial contra as forças que tentam corromper a criação. Seu nome, que significa quem é como Deus, não é apenas um título, mas uma declaração de autoridade e submissão. Ele representa a fidelidade absoluta, a força que luta não por glória própria, mas para preservar a honra do Criador. Em cada batalha em que aparece, Miguel carrega consigo a certeza de que nenhuma sombra pode resistir à luz de Deus. O livro de Daniel o apresenta como o príncipe protetor de Israel, aquele que se coloca em defesa do povo de Deus em tempos de crise. Quando o profeta recebe visões sobre impérios que se levantariam e cairiam, Miguel aparece como um símbolo de constância. O guardião invisível que garante que os planos divinos não sejam interrompidos por forças espirituais contrárias. Sua presença é uma lembrança de que, mesmo quando a história parece estar sendo escrita pelas mãos humanas, há uma mão celestial sustentando o enredo. O mundo pode mudar de império em império, mas Miguel permanece. Ele não governa, ele protege. E sua missão não é apenas a de guerrear, mas a de assegurar que o povo de Deus nunca seja esquecido. Em Judas, Miguel aparece novamente, agora em confronto direto com Satanás, disputando o corpo de Moisés. Essa passagem breve e misteriosa mostra o alcance da autoridade desse príncipe celestial. O inimigo, símbolo da rebelião e da mentira, é confrontado não com arrogância, mas com reverência. Miguel não profere juízo próprio, apenas declara: "O Senhor te repreenda." Essa resposta revela o segredo de sua força. Ele luta com autoridade, mas dentro dos limites da obediência. Não se exalta, não se vangloria, não fala por si mesmo. Miguel é o reflexo do princípio mais puro da hierarquia celestial. Todo poder verdadeiro nasce da submissão à vontade de Deus. Em Apocalipse, Miguel lidera o exército celestial em uma das cenas mais grandiosas da Bíblia. O dragão, símbolo do caos e da antiga serpente, se levanta com fúria, mas o guerreiro de luz o enfrenta com um exército incontável. "E houve batalha no céu", diz o texto.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Essa guerra não é apenas simbólica, é a revelação de que há momentos em que o mal tenta ultrapassar seus limites e o céu responde com força. Miguel não é apenas um defensor distante, ele é a resposta de Deus quando as trevas se movem contra a fé. É o som da espada divina atravessando o silêncio do medo humano. Ao longo da história, cada vez que o povo de Deus enfrentou perseguição, ruína ou exílio, há a sombra de uma presença que protege, mesmo quando tudo parece perdido. Daniel fala dele nos últimos tempos, dizendo que Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Essa profecia aponta para um momento de tribulação global, um tempo em que o mal parecerá dominar completamente. Mas o simples ato de Miguel se levantar indica que o céu ainda está no controle. Quando ele se ergue, o curso da história muda. Seu movimento é o anúncio de que Deus decidiu agir. O papel de Miguel não termina nas páginas antigas. Sua missão se estende até o fim dos tempos, quando o julgamento final revelar quem permaneceu fiel. Ele não é um símbolo de medo, mas de esperança. Onde há guerra espiritual, a presença angelical. Onde há caos, a ordem sendo restaurada. Onde há desespero, a defesa. Miguel é o lembrete de que a fé nunca está sozinha. Mesmo quando o mundo desaba e a injustiça parece triunfar, há um defensor que luta por aqueles que confiam em Deus. O título de arcanjo, que a tradição associa a Miguel, não o coloca acima dos outros príncipes, mas o distingue pela missão. Ele é o comandante das batalhas celestes, o general que responde diretamente ao trono. A guerra que ele trava não é apenas contra forças demoníacas, mas contra tudo o que se opõe ao plano redentor. Seu campo de batalha não está preso ao tempo. Ele age nas eras, nas transições, nos momentos em que a humanidade precisa ser lembrada de que o céu ainda está de pé. Quando impérios caem, Miguel permanece. Quando o mal se multiplica, ele se levanta. E quando a fé humana vacila, é a presença dele que reacende a coragem. Mas há algo mais profundo por trás da figura desse príncipe. Miguel representa o reflexo da obediência perfeita. Ele luta, mas nunca fora da vontade divina. Ele vence, mas nunca por mérito próprio. Sua força é um lembrete de que a verdadeira vitória pertence apenas àquele que o enviou. Quando o inimigo é derrotado, Miguel se curva. Quando a guerra termina, ele devolve a glória ao trono. Essa humildade é o que o torna invencível. Ao pensar em Miguel, não devemos vê-lo apenas como um ser distante, envolto em luz inacessível. Devemos vê-lo como a prova viva de que Deus se importa com o que acontece aqui. Ele envia Miguel quando a batalha é grande demais para nós. Ele envia ajuda quando o peso espiritual se torna insuportável. E ainda que nossos olhos não vejam, o movimento do céu acontece. Cada oração sincera, cada ato de fé, cada clamor no meio da dor é um chamado que ressoa nas cortes celestiais. E Miguel é o primeiro a responder. Há algo de grandioso e, ao mesmo tempo, de terno em sua figura. Ele é o guerreiro que luta em silêncio, o defensor que não busca aplausos, o símbolo da proteção divina sobre um mundo que não compreende o quanto é guardado. Seu nome ecoa como uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Quem é como Deus? Essa frase é o grito de guerra do céu, a lembrança de que nenhuma força criada se compara ao Criador. E enquanto essa verdade permanecer, Miguel continuará sendo o comandante da luz, o príncipe que se levanta em defesa da fé, o guardião que se mantém firme diante do trono, esperando o momento em que o rei ordenará a última batalha. A voz que revela, Gabriel, o mensageiro dos mistérios. Gabriel é o mensageiro que atravessa os séculos carregando os segredos do trono de Deus. Sua presença nas Escrituras sempre marca o início de algo grandioso, o momento em que o céu decide falar
e o silêncio se transforma em revelação. Ele não aparece com alarde, mas com autoridade. Quando surge, o tempo parece se curvar diante da mensagem que traz. Ele é o intérprete dos mistérios divinos, aquele que traduz o que está além da compreensão humana em palavras que o coração pode entender. Em suas aparições, Gabriel não apenas transmite recados, ele redefine destinos, molda histórias e confirma promessas que pareciam esquecidas. Foi ele quem apareceu a Daniel, quando o profeta orava pedindo entendimento sobre as visões que o atormentavam. Gabriel não veio apenas para responder, mas para abrir os olhos do profeta para algo que ultrapassava sua geração. Ele explicou o curso dos tempos, revelou os ciclos de reinos, mostrou que a história seguia um propósito que convergia para o Messias. Naquele encontro, o profeta compreendeu que Deus não age por impulsos, mas por planos precisos, traçados desde a eternidade. Gabriel foi o mediador entre o infinito e o finito, o porta-voz de uma mensagem que moldaria a esperança de um povo. Séculos depois, o mesmo mensageiro foi enviado novamente, desta vez a um sacerdote chamado Zacarias. Enquanto o homem oferecia incenso no templo, o céu rasgou o silêncio da espera. Gabriel apareceu e anunciou o nascimento de João, o que prepararia o caminho do Senhor. Aquele anúncio marcou o início de uma nova era, o cumprimento das profecias e o despertar da promessa que parecia adormecida. Gabriel se apresentou dizendo: "Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus, e fui enviado para te falar estas boas novas." Essa frase carrega o peso de uma autoridade que não pertence a este mundo. Ele fala com a convicção de quem carrega a voz do próprio trono. Mas o momento mais extraordinário de sua missão ocorreu em Nazaré, quando foi enviado a uma jovem chamada Maria. Ele a encontrou em silêncio, em meio à simplicidade de sua vida, e lhe revelou o maior mistério da criação: o Verbo eterno se faria carne. Nenhum outro anúncio foi tão sublime. Nenhuma outra mensagem teve tamanha profundidade. Quando Gabriel disse que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria, o universo inteiro aguardou a resposta daquela jovem. E quando Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor", a eternidade mudou de rumo. A obediência de uma mulher uniu céu e terra, e o mensageiro de Deus tornou-se testemunha da encarnação do Salvador. Gabriel é mais do que um mensageiro. Ele é o guardião da revelação. Cada vez que aparece, a luz da verdade rompe alguma escuridão. Ele simboliza a mente divina se manifestando na história humana. Representa o momento em que Deus traduz o incompreensível em promessas palpáveis. E sua missão ainda ecoa, pois enquanto houver dúvidas, Deus continuará enviando mensageiros para iluminar corações. Ele é o reflexo da paciência divina, que não se cala mesmo quando o homem esquece de ouvir. Há algo profundamente simbólico na figura de Gabriel. Ele não luta com espada, mas com palavras. Seu poder está na voz, e sua arma é a verdade. Ele mostra que a guerra espiritual não se vence apenas com força, mas com luz. Quando ele fala, o engano perde terreno. Quando ele aparece, o medo é dissipado, e quando a mensagem chega, a esperança renasce. Gabriel não é um mensageiro comum. Ele é o embaixador da revelação, aquele que representa a comunicação direta entre Deus e o homem. Em cada era, ele traz o mesmo lembrete: o Criador ainda fala, e sua palavra é viva. O nome de Gabriel significa homem de Deus, ou força de Deus. Essa força não é física, é espiritual. Ele não impõe, convence, não domina, esclarece. Sua presença é a confirmação de que a sabedoria divina está em ação. Quando Daniel se prostra sem forças diante das visões, é Gabriel quem o toca e o coloca de pé.
Quando Zacarias duvida, é Gabriel quem o silencia, não por punição, mas para preservar o cumprimento do plano. Quando Maria se assusta, é Gabriel quem a acalma, dizendo: não temas. Em cada cena, ele representa o equilíbrio entre poder e ternura, autoridade e consolo. Ao longo das Escrituras, Gabriel é o símbolo do Deus que fala com clareza, mas também com amor. Ele mostra que o céu não está distante, mas atento, que o trono observa, mas também se aproxima, e que cada promessa divina carrega consigo uma voz que ainda ecoa através dos séculos. Essa voz não é apenas um som, é uma presença que muda tudo. Quando Gabriel aparece, o invisível se torna audível e o impossível se torna certo. Ele não traz dúvidas, traz direção, não traz medo, traz fé. Sua mensagem é o fio que conecta o tempo humano à eternidade. É o lembrete de que a palavra de Deus nunca volta vazia e que por trás de cada silêncio há um anúncio prestes a ser feito. Gabriel não precisa ser visto para ser percebido. Ele é o símbolo do movimento sutil de Deus na vida humana. Quando você sente que algo muda dentro de você sem explicação, quando a compreensão vem em meio à oração, quando uma resposta chega após longos períodos de espera, há algo do ministério de Gabriel acontecendo. Ele é o mensageiro que traduz o invisível em entendimento. E é por isso que, desde Daniel até Maria, ele sempre aparece quando Deus quer revelar que está mais próximo do que imaginamos. O curador e restaurador, Rafael, e o ministério da misericórdia. Rafael é o príncipe da cura, o mensageiro da restauração, o reflexo da compaixão divina que se manifesta quando a dor humana parece não ter fim. Seu nome significa Deus cura, e cada vez que aparece nas antigas tradições, ele carrega em si o poder de transformar sofrimento em testemunho, enfermidade em milagre e desespero em esperança. Rafael não é apenas um curador de corpos, mas um restaurador de almas. Ele representa o toque invisível de Deus sobre aquilo que o mundo já declarou perdido. Sua presença é um lembrete de que a misericórdia divina é mais forte do que qualquer ferida e que a graça do Criador não conhece limites. O livro de Tobias, ainda que pouco conhecido por muitos, traz uma das descrições mais belas sobre a ação desse príncipe celestial. Rafael surge disfarçado de viajante, caminhando ao lado de Tobias em uma jornada que parecia comum, mas que era, na verdade, um plano divino para curar, libertar e unir. Ele conduz o jovem com sabedoria, protege-o dos perigos e, ao final, revela sua verdadeira identidade. Eu sou Rafael, um dos 7 que estão diante da glória de Deus. Nessa revelação está o coração de sua missão. Rafael é aquele que desce do trono não para julgar, mas para tocar o humano com ternura, para mostrar que Deus não observa de longe, mas se inclina para sarar. A cura de Rafael vai muito além da medicina ou do alívio físico. Ele age onde o olhar humano não alcança. Cura rancores antigos, remove medos enraizados, restaura lares destruídos. Sua presença é um símbolo do poder de Deus que renova o que foi quebrado. Quando Tobias usa o óleo do peixe para curar a cegueira de seu pai, é a metáfora da luz divina restaurando a visão espiritual da humanidade. O toque de Rafael representa o Espírito de Deus trazendo de volta o que se perdeu. Não apenas a saúde, mas o propósito, a fé e a alegria de viver. Em cada geração, Deus envia sinais de sua compaixão, e Rafael é um desses sinais eternos. Ele mostra que a cura é mais do que um milagre, é uma linguagem divina. Quando uma dor é curada, uma parte da criação é restaurada ao seu estado original, aquele que Deus viu e chamou de bom. Rafael participa desse ato criador. Ele não apenas cura o corpo, ele devolve a harmonia entre o homem e o céu. Onde ele passa,
O caos retrocede, a esperança renasce e o coração humano se lembra de que não foi criado para a dor, mas para a comunhão com o Criador. A presença de Rafael nas histórias antigas revela que o sofrimento nunca foi esquecido por Deus. Ele é a resposta celestial à pergunta que tantos fazem em silêncio: por que eu sofro? Rafael não traz explicações, traz consolo. Ele não remove o processo, mas transforma o resultado. A dor que parecia castigo se torna ponte para o milagre. O choro que parecia fim se torna início de restauração. Quando Deus envia Rafael, não é apenas para curar, é para lembrar que a misericórdia ainda governa o universo. Na dimensão espiritual, Rafael representa o braço curador de Deus em meio à guerra. Enquanto Miguel luta e Gabriel anuncia, Rafael restaura. Ele é o equilíbrio da graça no campo de batalha. Depois de cada confronto, é ele quem desce para curar os feridos, físicos ou espirituais. Sua função é essencial na ordem celestial, pois até as guerras travadas pelo bem deixam cicatrizes, e o amor de Deus não permite que nenhuma alma fiel permaneça quebrada. Rafael atua onde o trauma ainda fala, onde a lembrança da dor ainda prende, onde a culpa ainda sangra. Ele fecha feridas que o tempo não conseguiu curar e faz isso com a mesma autoridade que recebeu diante do trono. O toque de Rafael também é espiritual. Quando o desânimo invade a fé, quando a oração parece sem resposta, quando a esperança se apaga lentamente, é Ele quem sopra alívio sobre os corações cansados. O Espírito de Deus age através desse ministério, trazendo paz ao caos interno e renovando forças que pareciam perdidas. Ele é o símbolo do Deus que não abandona, do Pai que restaura tudo o que o inimigo tentou destruir. Há momentos em que a cura vem de forma visível, e há momentos em que ela se manifesta em silêncio, dentro da alma. Rafael está presente em ambos. Ele age quando um médico é guiado pela sabedoria divina, quando uma palavra traz consolo, quando um perdão rompe o peso de anos de ressentimento. A cura, em sua essência, é sempre um ato de Deus, e Rafael é o guardião desse ato. Ele representa o amor que corrige sem ferir, o poder que transforma sem dominar, a luz que penetra até os lugares onde o coração tentou esconder a dor. A história de Tobias termina com alegria, e não por acaso. A cura, no plano divino, nunca é apenas um alívio, é um testemunho. Quando o pai de Tobias volta a enxergar, o milagre não pertence apenas à família, mas à comunidade que reconhece o poder de Deus em ação. Assim também é com a cura espiritual. Quando alguém é restaurado, o mundo à sua volta também é tocado. Rafael continua presente sempre que o bem vence a dor, sempre que o perdão vence a amargura, sempre que o amor vence o medo. Esse príncipe celestial é a lembrança viva de que Deus ainda age através da misericórdia. Rafael não é um mito distante, mas uma representação do amor que se move em direção ao ferido. Ele não age para impressionar, mas para restaurar. E enquanto houver sofrimento neste mundo, o céu continuará enviando sinais de cura, porque o trono de Deus não é apenas poder, é compaixão. Rafael é a personificação dessa verdade, o amor divino que se inclina, toca e transforma o que parecia perdido em milagre. Os príncipes esquecidos, Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Há nomes que o tempo tentou apagar, mas que continuam ecoando silenciosamente entre as páginas dos antigos manuscritos. Entre eles estão Uriel, Raguel, Sariel e Remiel, os príncipes celestiais esquecidos pela maioria, mas mencionados nos textos antigos como parte do círculo divino diante do trono. São figuras envoltas em mistério, raramente mencionadas na Bíblia canônica, mas preservadas em tradições que atravessaram milênios.
Seus nomes surgem em livros apócrifos e em fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, e mesmo que não tenham sido revelados com plenitude, a própria existência desses registros indica que há mais no céu do que a humanidade foi autorizada a conhecer. Uriel é chamado de o anjo da luz de Deus, aquele que traz entendimento e revela o que está oculto. Ele é descrito como o portador do fogo divino, o mensageiro da sabedoria que ilumina as sombras da ignorância humana. Nas antigas tradições judaicas, Uriel aparece como aquele que advertiu Noé sobre o dilúvio, um arauto que revela o juízo antes que ele aconteça. Sua luz não é destrutiva, é purificadora. Ele representa o discernimento espiritual, a capacidade de enxergar o bem e o mal com clareza, mesmo quando o mundo inteiro está confuso. Uriel é a chama que queima a mentira, a centelha que acende o entendimento, o reflexo da mente divina que separa o engano da verdade. Raguel, por outro lado, é conhecido como o príncipe da justiça e da harmonia. Seu nome significa amigo de Deus, e ele é visto como o restaurador da ordem celestial, aquele que mantém o equilíbrio entre os anjos, assegurando que nenhum ultrapasse os limites de sua autoridade. Raguel representa a retidão, o cumprimento exato das leis divinas e a pureza da intenção. Ele é o símbolo da justiça que não condena, mas corrige, que não destrói, mas restaura. Sua função é zelar pela harmonia do céu, garantindo que a hierarquia angelical continue refletindo o caráter do Criador, justo, santo e perfeito. Ele mostra que a verdadeira justiça não nasce da força, mas da obediência. Sariel é lembrado como o vigilante do destino e o guardião da disciplina. Em algumas tradições antigas, ele é descrito como o anjo que observa os caminhos dos homens e registra suas escolhas. Seu nome significa comando de Deus ou autoridade de Deus. Ele representa o princípio da responsabilidade espiritual, o lembrete de que nenhuma decisão é neutra e de que cada ato humano ecoa nas dimensões invisíveis. Sariel é o símbolo da consciência divina que observa em silêncio, aquele que lembra que toda escolha carrega peso e que o juízo de Deus é perfeito porque nada escapa à sua visão. Sua presença nos antigos escritos é a prova de que o céu acompanha de perto o que a terra tenta esconder. Remiel é o anjo da esperança e da ressurreição. Seu nome pode ser traduzido como Misericórdia de Deus ou Deus me levantou. Ele aparece em textos antigos como aquele que conduz as almas dos justos após a morte, guiando-as até a luz. É ele quem assegura que nenhum fiel se perca no caminho, que cada alma arrependida encontre descanso. Remiel é a lembrança de que a morte não é o fim, mas uma travessia. Ele representa o conforto que o céu oferece àqueles que sofrem, a promessa de que, após o sofrimento, há vida. Sua missão é consolar, erguer e conduzir, e em sua presença há a doçura de um Deus que nunca abandona seus filhos. Esses 4 príncipes formam, junto de Miguel, Gabriel e Rafael, o quadro completo de uma hierarquia perfeita. Cada um representa uma faceta do caráter divino: luz, justiça, disciplina, compaixão, poder, revelação e cura. É como se Deus tivesse refletido em cada um deles uma parte de si mesmo, para que o universo pudesse conhecer, por meio da ordem celestial, a harmonia do Criador. O que os diferencia não é o poder, mas a função. Enquanto Miguel combate, Gabriel anuncia e Rafael restaura. Uriel ilumina, Raguel equilibra, Sariel observa e Remiel consola. Cada um cumpre sua missão sem vaidade, porque no céu não há disputa por glória, apenas obediência à vontade suprema. Os textos antigos afirmam que esses príncipes se reúnem diante de Deus em momentos decisivos, quando o curso da história humana precisa ser ajustado. São chamados de os 7 que estão diante do trono.
E sua presença representa o governo perfeito de Deus sobre todas as dimensões da existência. Nada acontece sem que o céu saiba, e nada é decidido sem que a vontade divina seja cumprida. O silêncio que envolve seus nomes é parte desse mistério. Talvez o Criador tenha escolhido ocultá-los para nos ensinar que nem tudo precisa ser compreendido, apenas reverenciado. O conhecimento é um presente, mas o segredo é uma forma de proteção. Ao estudarmos esses nomes esquecidos, não devemos buscar mitos, mas compreender símbolos. Cada um deles revela algo sobre a relação de Deus com o homem. Uriel mostra que o entendimento espiritual é luz para o caminho. Raguel ensina que a justiça divina é perfeita e imparcial. Sariel lembra que cada ato humano tem consequências eternas. Remiel traz esperança aos que sofrem e certeza aos que creem. Juntos, eles formam a ponte entre o poder do trono e a realidade da terra. Esses anjos esquecidos nos lembram que o universo é vasto demais para caber em nossa compreensão. A hierarquia celestial não é feita para alimentar curiosidade, mas para inspirar reverência. Deus governa tudo com ordem e propósito, e esses 7 príncipes são testemunhas de sua grandeza. Eles não buscam adoração, buscam cumprir ordens. São a prova de que até o céu tem disciplina e que a glória de Deus é sustentada por harmonia. Quando o homem tenta compreender o invisível, deve fazê-lo com humildade, lembrando-se de que o mistério é uma forma de fé. O que não foi revelado não é ausência de verdade, é excesso de santidade. Assim, o véu permanece entreaberto. Podemos enxergar o suficiente para saber que há um governo divino além das estrelas, mas não o bastante para decifrá-lo por completo. E talvez isso seja a maior lição, porque onde o conhecimento humano termina, começa a adoração. Esses 4 príncipes esquecidos nos convidam a lembrar que o poder de Deus não precisa ser explicado, apenas reconhecido, e que diante do trono toda sabedoria se inclina. O Conselho Celestial, a ordem por trás do trono. O céu não é um lugar de improvisos, mas um reino de ordem absoluta. Diante do trono de Deus existe um conselho, uma assembleia de luz, onde os 7 príncipes celestiais se posicionam como espelhos da vontade divina. Eles não são deuses menores, nem governantes autônomos. São reflexos da própria autoridade do Criador, manifestações vivas da harmonia que sustenta o universo. Quando os profetas tentaram descrever o que viram, faltaram-lhes palavras. Isaías falou de serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo. Ezequiel descreveu rodas de fogo, olhos por toda parte, um movimento que parecia vivo. João, em Apocalipse, viu 24 anciãos ao redor do trono, relâmpagos, trovões e 7 tochas ardendo diante de Deus, os 7 espíritos que representam a plenitude do seu poder. Esse número não é acaso, ele é símbolo de perfeição, completude e propósito. O Conselho Celestial existe para executar o que Deus determina. Nele não há dúvida nem debate, apenas sincronia. Cada príncipe age em seu tempo, movido por uma ordem que não precisa ser repetida. Quando a voz de Deus ecoa, o universo responde. Essa hierarquia é o reflexo da mente divina. Tudo em perfeita harmonia, tudo em ordem. É o oposto do caos. Enquanto o mundo humano vive em desordem e conflito, o céu é o padrão da unidade. Nenhum anjo age fora da vontade do Criador. E essa submissão absoluta é o segredo da paz eterna que reina nas regiões celestiais. O Conselho dos 7 Príncipes funciona como a extensão visível do governo invisível. Quando a Bíblia fala de Deus se assentando em seu trono e os exércitos celestiais se apresentando diante dele, está descrevendo essa realidade. Cada um desses seres possui uma função que reflete um aspecto do próprio Deus:
Miguel manifesta a defesa e a justiça. Gabriel traz a revelação e a verdade. Rafael derrama cura e compaixão. Uriel ilumina com sabedoria. Raguel assegura a ordem. Sariel observa com disciplina e Remiel consola com esperança. Juntos, representam o equilíbrio entre poder e graça, autoridade e amor, força e misericórdia. O conselho não é um grupo de iguais, mas uma estrutura de cooperação. No topo está o trono, a origem de toda a autoridade. Ao redor, os 7 se curvam, formando um círculo de luz que jamais se apaga. Eles não são necessários para que Deus governe, mas foram escolhidos para que sua glória se manifeste em camadas. Deus poderia agir sozinho, mas escolheu compartilhar suas obras com servos fiéis, mostrando que o poder supremo se expressa também por meio da delegação. Isso é harmonia, não hierarquia no sentido humano. No céu, obedecer é reinar, e servir é a maior forma de grandeza. Isaías, ao ver o trono, descreveu uma cena de reverência absoluta. Serafins cobriam o rosto e os pés, simbolizando humildade e pureza. E ao redor, vozes ecoavam em uníssono: toda a terra está cheia da sua glória. Essa adoração constante não é repetição mecânica, mas resposta viva ao movimento de Deus. Cada vez que ele manifesta sua vontade, o céu inteiro reage. O som da adoração é o pulsar do universo. O conselho dos príncipes celestiais faz parte dessa sinfonia. Quando Miguel se move, o mal recua. Quando Gabriel fala, a verdade se estabelece. Quando Rafael toca, a vida floresce. Cada ação é uma nota nessa melodia eterna. O Apocalipse amplia essa visão ao mostrar o trono cercado por relâmpagos e vozes. Diante dele estão 7 lâmpadas ardentes, os 7 Espíritos de Deus. Essas tochas representam o alcance total da presença divina, que ilumina todas as dimensões da existência. É como se cada príncipe fosse uma dessas tochas, refletindo a essência do Criador em uma função específica. Não há escuridão que resista à luz combinada de todos eles. É um governo que age simultaneamente em juízo e misericórdia, equilíbrio e justiça, graça e poder. A presença desse conselho não diminui a soberania divina, pelo contrário, a exalta. Mostra que o trono de Deus não é um símbolo de solidão, mas de comunhão. O Criador não reina distante, isolado, mas cercado por aqueles que refletem sua glória. Essa imagem de um trono rodeado por servos fiéis revela o coração de um Deus que não governa por tirania, mas por amor. A autoridade celestial é perfeita porque é compartilhada. Quando o homem tenta compreender essa estrutura, corre o risco de medir o céu com parâmetros humanos. No entanto, a hierarquia celestial não se baseia em poder, mas em pureza. Quanto mais próximo do trono, maior é a obediência. Os 7 príncipes não competem entre si, não buscam glória pessoal, não desejam ser adorados. Seu prazer está em cumprir ordens com perfeição. Essa submissão os torna dignos de estarem diante do Criador. No céu, o poder é consequência da fidelidade. A visão desse conselho nos ensina algo profundo. Deus não é apenas criador, é também organizador. Tudo o que ele faz segue um ritmo, uma lógica divina. Mesmo o caos aparente tem propósito. Quando a terra se desvia da ordem, é reflexo de sua desconexão com o céu. A harmonia que os 7 príncipes preservam lá em cima é o modelo que Deus deseja ver aqui embaixo. É por isso que Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O conselho celestial é a prova de que o céu vive em perfeita obediência a essa vontade. Quando o homem entender isso, compreenderá que a verdadeira sabedoria está em espelhar essa ordem. A adoração é o reflexo da obediência celestial.
A fé, o reflexo da confiança que reina entre os anjos. O amor, o reflexo da unidade do trono. E quando o coração humano se alinha a essa harmonia, o caos cede lugar à paz. O mesmo Deus que comanda o universo com 7 príncipes diante de si, também deseja governar o interior de cada pessoa com a mesma perfeição e ordem. O Conselho Celestial não é apenas uma visão distante, mas um espelho do propósito de Deus para toda a criação. Unidade, equilíbrio e reverência. Diante do trono, tudo encontra seu lugar. Nenhuma voz se perde, nenhuma luz se apaga, nenhuma missão é esquecida. O trono é o centro da harmonia eterna, e os 7 príncipes são suas testemunhas. Eles representam o universo funcionando em sintonia com o Criador. E quando essa imagem se grava no coração humano, ele entende que a verdadeira paz não está na ausência de conflitos, mas na presença constante de ordem divina. O propósito dos nomes ocultos. Há perguntas que atravessam os séculos e permanecem sem resposta aparente, mas todas convergem para um mesmo ponto. Por que Deus escolheu revelar apenas parte dos nomes desses príncipes celestiais? Por que permitiu que alguns fossem lembrados e outros mergulhassem no esquecimento? Esse silêncio não é acaso. Ele faz parte de um propósito divino. O Criador, em sua sabedoria, revelou o suficiente para inspirar fé, mas escondeu o bastante para preservar o sagrado. O mistério não é a ausência de verdade, é proteção contra o orgulho humano. Quando Deus escolhe ocultar, Ele está ensinando. Há coisas que não podem ser compreendidas sem antes serem reverenciadas. A humanidade sempre teve fascínio pelo invisível. Desde o Éden, o homem busca decifrar o que está além de sua compreensão. Porém, há limites traçados pelo próprio Criador. Ele sabe que a mente humana, inclinada à idolatria, pode transformar o que é símbolo de obediência em objeto de adoração. Foi por isso que os nomes de muitos príncipes celestiais foram silenciados, não para esconder conhecimento, mas para guardar corações. A curiosidade desenfreada abre portas que nem sempre estamos prontos para atravessar. Deus não esconde para negar, mas para proteger. As Escrituras deixam rastros dessa escolha divina. Em Deuteronômio está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Essa frase é a chave para compreender o equilíbrio entre revelação e mistério. O conhecimento é dom, mas o segredo é prova. O homem sábio não busca saber tudo, busca entender o que lhe foi revelado com humildade. Deus não nos chamou para decifrar o céu, mas para confiar nele mesmo quando não compreendemos. Os 7 príncipes são uma lição viva dessa verdade. Existe poder no silêncio e propósito no desconhecido. O ocultamento dos nomes é também uma forma de misericórdia. O ser humano, em sua busca por respostas, tende a se apegar ao intermediário em vez de ao Criador. Ao longo da história, muitos transformaram anjos em deuses, templos em tronos, sinais em ídolos. Deus sabia que se todos os nomes e funções desses príncipes fossem revelados, o foco da fé poderia se desviar do trono para os servos. Por isso, ele permitiu apenas fragmentos. Miguel, Gabriel e Rafael são lembrados não por serem superiores, mas porque suas missões apontam diretamente para o plano da salvação. Cada vez que aparecem, sua presença glorifica o nome de Deus, nunca o deles. Paulo, em Colossenses, alerta: ninguém vos domine a seu bel prazer com culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Essa advertência é um lembrete de que a curiosidade pode se tornar armadilha. O homem que busca o invisível sem humildade corre o risco de adorar o reflexo e esquecer a fonte. Deus, em sua sabedoria, desenhou uma linha entre o que é permitido conhecer e o que deve permanecer oculto. E é justamente nessa linha que a fé se manifesta.
A fé é confiar mesmo sem ver, acreditar mesmo sem compreender. Mas há outro motivo ainda mais profundo para o silêncio sobre os nomes. O mistério é parte da pedagogia divina. Deus usa o oculto para despertar o desejo pelo eterno. O homem que não encontra todas as respostas aqui passa a ansiar pelo que virá. O véu do desconhecido cria em nós uma fome de eternidade. Se tudo fosse revelado, não haveria espaço para o maravilhar-se. E o maravilhar-se é a linguagem da alma, que reconhece a grandeza do Criador. O mistério nos educa a olhar para cima, não para dentro. Ele nos lembra que há algo maior, mais santo, mais puro do que a razão pode alcançar. Deus se revela de maneira progressiva porque o coração humano precisa ser preparado para suportar a luz. Quando ele se revela em parte, é para não nos cegar. O mesmo Deus que permitiu a Moisés ver apenas suas costas é o que decide mostrar fragmentos de sua corte celestial. A luz total é inacessível ao olhar imperfeito. É por isso que os 7 príncipes são conhecidos parcialmente. Eles existem como ecos da plenitude de Deus, reflexos de uma glória que ainda não podemos contemplar por inteiro. O propósito do mistério é também preservar a adoração pura. O homem foi criado para se prostrar diante do trono, não diante dos servos. Quando os apóstolos tentaram adorar os anjos nas visões, eles foram imediatamente corrigidos. Não faças isso, sou conservo teu. Adora a Deus. Essa resposta é o testemunho de que o céu inteiro reconhece um único centro de louvor. O verdadeiro poder não está em quem serve, mas em quem comanda. O silêncio de Deus sobre os nomes ocultos é um convite à humildade. Ele nos ensina que a sabedoria não está em saber tudo, mas em saber o suficiente para confiar. Quando o homem tenta ultrapassar os limites da revelação, entra em um terreno perigoso, onde o conhecimento se torna orgulho. Mas quando se curva diante do mistério, encontra a verdadeira sabedoria. Há poder em não saber, a santidade em reconhecer o limite. O segredo é o espaço onde Deus permanece Deus. O mistério também serve para provar o coração humano. Aqueles que buscam os nomes dos anjos por curiosidade não entendem que o foco da revelação nunca foram eles, mas o rei diante do qual eles se prostram. Os 7 príncipes celestiais existem não para serem estudados como figuras autônomas, mas para apontar para o centro da glória, o trono. Cada um deles é um lembrete de que toda a autoridade deriva de um único nome, o nome que está acima de todos os nomes. O homem que tenta decifrar o que Deus esconde corre o risco de se perder no caminho da própria busca. Mas aquele que aceita o mistério com reverência descobre que o segredo não é ausência, é presença velada. É Deus dizendo, ainda não é hora de ver. E esse ainda não é uma promessa de que um dia o véu será completamente removido. Nesse dia, o que é sombra se tornará luz, e o que é silêncio se tornará canto. O mistério dos 7 príncipes não é um fim em si mesmo, mas um lembrete de que há mais do que podemos imaginar. E de que, quando tudo for revelado, entenderemos que o silêncio de Deus sempre foi amor em forma de segredo. O reflexo na terra, a guerra espiritual e o destino humano. Tudo o que acontece no céu reflete de algum modo na terra, e tudo o que acontece na terra ecoa de volta ao céu. O mundo espiritual e o mundo físico não são realidades separadas, mas dimensões interligadas por um propósito único, revelar o governo de Deus sobre toda a criação. Por isso, a existência dos 7 príncipes celestiais não é apenas uma curiosidade celestial, mas uma verdade que se manifesta também na vida humana. Cada atributo desses príncipes, guerra, luz, cura, justiça, compaixão, sabedoria e esperança,
corresponde a virtudes que Deus deseja ver refletidas em seus filhos. O que eles representam diante do trono, nós somos chamados a viver no cotidiano. A terra é o espelho imperfeito do céu, e a humanidade foi criada para espelhar a glória do Criador. Mas quando o homem se afastou de Deus, o reflexo se distorceu. O caos, a injustiça e o sofrimento passaram a dominar o que antes era a harmonia. Ainda assim, Deus não abandonou sua criação. Ele manteve o céu em movimento, e os príncipes celestiais continuaram a agir, preservando a ordem espiritual que sustenta o universo. Cada ato de bondade, cada oração sincera, cada gesto de perdão é uma fagulha do céu reacendendo na terra. Quando a luz parece desaparecer, é o reflexo desses príncipes e da graça divina que restaura o equilíbrio. Miguel, o guerreiro, reflete a força da fé. Quando o homem enfrenta o mal e resiste à tentação, está reproduzindo na terra a batalha travada nas alturas. Gabriel, o mensageiro, se manifesta toda vez que a verdade é proclamada com coragem. Rafael, o curador, age quando o perdão restaura lares e corações feridos. Uriel, o iluminador, se revela quando alguém busca discernimento em meio à confusão. Raguel, o justo, é lembrado quando a integridade triunfa sobre a corrupção. Sariel, o vigilante, atua quando a consciência desperta e reconhece os limites da própria alma. Remiel, o consolador, aparece em cada abraço que devolve esperança a quem sofre. O reflexo dos 7 príncipes é o reflexo da própria presença de Deus na vida humana. O apóstolo Paulo escreveu que o invisível de Deus é percebido através das coisas criadas, e essa é a essência desse mistério. O que o céu manifesta como poder, a terra expressa como virtude. A guerra espiritual que Miguel trava contra as trevas se reflete nas lutas internas de cada pessoa que decide permanecer fiel. A revelação que Gabriel anuncia se repete nas palavras que iluminam mentes e quebram enganos. A cura que Rafael traz é vista quando o coração perdoa. A luz de Uriel brilha nas decisões guiadas pela sabedoria. A justiça de Raguel aparece quando alguém escolhe o que é certo, mesmo quando custa caro. A vigilância de Sariel é o lembrete de que toda ação tem consequência. E a esperança de Remiel é o sopro que mantém viva a fé, mesmo nas horas mais escuras. O reflexo desses atributos é o que sustenta o equilíbrio entre o espiritual e o terreno. Quando o homem age em retidão, ele colabora com o céu. Quando se entrega ao pecado, resiste ao fluxo divino que mantém a ordem. O bem e o mal não são apenas forças externas, são respostas humanas à influência espiritual que o cerca. O homem que ora participa da guerra de Miguel. O homem que fala a verdade continua a missão de Gabriel. O que cura feridas segue o exemplo de Rafael. O que busca luz e justiça reflete Uriel e Raguel. O que vigia e consola manifesta Sariel e Remiel. Em cada gesto de fé, a terra se aproxima um pouco mais da harmonia perdida. É por isso que Jesus ensinou que o reino de Deus está entre nós. Ele não falava apenas de um futuro distante, mas de uma realidade que começa dentro do coração. O céu age na terra através daqueles que se rendem à vontade divina. Quando um coração se volta para Deus, o reflexo do trono se acende dentro dele. A oração se torna ponte entre mundos, a fé se torna espada e a obediência se transforma em escudo. O homem deixa de ser apenas criatura e passa a ser cooperador com o céu. Essa conexão é o motivo pelo qual o inimigo tenta corromper o homem. Ele sabe que quando o ser humano se alinha à vontade de Deus, a terra se torna extensão do céu, e o domínio das trevas perde força. Por isso a guerra espiritual é constante. Ela não acontece apenas nas regiões celestiais, mas dentro das decisões humanas. O trono de Deus comanda, os príncipes celestiais executam, e o homem escolhe se será aliado da luz ou instrumento da escuridão.
Cada escolha é um reflexo de qual reino domina o coração. O mundo que vemos é apenas a superfície de uma realidade mais profunda. A fé revela o que os olhos não podem ver, e o Espírito de Deus continua chamando o homem a participar dessa ordem divina. O reflexo dos 7 príncipes na terra é o chamado para que cada pessoa viva de forma coerente com o céu. Não é um chamado para curiosidade espiritual, mas para transformação. Quando o homem pratica a justiça, ele espelha o trono. Quando busca a verdade, ele reflete a luz. Quando oferece perdão, ele participa da cura. E quando persevera em meio à dor, ele se torna testemunha viva da esperança que Remiel representa. A terra é o campo onde o reflexo do céu se aperfeiçoa. Os 7 príncipes permanecem diante de Deus, mas suas virtudes continuam sendo derramadas sobre o mundo como rios invisíveis de luz. Cada alma que desperta para a fé é uma centelha dessa luz, reacendendo o elo entre o Criador e a criação. Assim, o homem deixa de ser apenas espectador e passa a ser parte do plano. A guerra espiritual se transforma em caminho de santificação e o reflexo do trono começa a brilhar dentro de cada coração que decide viver em obediência. A reflexão na terra é o cumprimento do propósito no céu. O mesmo Deus que comanda Miguel, Gabriel e Rafael é o que sopra vida em cada pessoa disposta a ser instrumento de luz. Quando o homem entende que o invisível governa o visível, ele deixa de viver por instinto e começa a viver por propósito. A guerra espiritual não é uma ameaça, é um convite à fidelidade. Cada um de nós é chamado a carregar dentro de si um fragmento da ordem celestial. E enquanto essa luz permanecer acesa no coração humano, o mal jamais dominará por completo, porque o reflexo do trono ainda brilha na terra. A revelação final, o trono acima de todos os tronos. Acima de todas as hierarquias, acima de todos os exércitos e príncipes celestiais, existe um trono que não compartilha sua glória com ninguém. Esse trono é o centro de toda a existência, o ponto de onde emana a luz que sustenta o universo. Nele está o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Cristo que venceu a morte e diante de quem toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Os 7 príncipes celestiais, por mais grandiosos que sejam, apenas refletem a glória daquele que os criou. Eles não reinam por si mesmos, servem ao trono. Suas espadas, suas vozes, sua sabedoria e seu poder convergem para um único propósito: exaltar o nome que está acima de todos os nomes. O Apocalipse descreve o momento em que o Cordeiro se apresenta diante do trono e toma o livro selado com 7 selos. Nesse instante, o céu inteiro se curva. Milhões de anjos cercam o trono, e os 7 príncipes se prostram junto com os 24 anciãos, declarando que somente ele é digno de abrir o livro e de governar o destino da criação. Essa cena é o ápice da ordem celestial. O momento em que toda a autoridade se inclina diante do amor, porque o verdadeiro poder não é domínio, é entrega. O Cordeiro governa não por força, mas por sacrifício, não por medo, mas por misericórdia. Quando olhamos para a hierarquia celestial e vemos sua perfeição, entendemos que ela é apenas uma sombra da supremacia de Cristo. Miguel combate por ele. Gabriel anuncia sua vontade. Rafael manifesta sua compaixão. Uriel reflete sua luz. Raguel expressa sua justiça. Sariel guarda sua disciplina. Remiel revela sua esperança. Tudo o que existe no céu serve como espelho do caráter do Filho. O trono não é um símbolo de distância, mas de proximidade. O rei que governa o universo é o mesmo que andou entre os homens, que chorou, que perdoou e que se entregou na cruz. O trono não é frio, é vivo. E desse trono flui a graça que mantém o cosmos em harmonia. Os 7 príncipes permanecem diante dele não por obrigação,
mas por amor. Eles o conhecem como ninguém mais conhece. Sabem que o Cordeiro é o centro da criação e que toda a ordem espiritual existe por causa dele. Quando o universo foi criado, a primeira luz que brilhou veio dele. Quando o mal se rebelou, foi seu nome que sustentou a fidelidade dos justos. Quando a humanidade caiu, foi sua promessa que manteve o equilíbrio entre justiça e misericórdia. E quando o tempo chegar ao fim, será ele quem julgará, restaurará e reinará para sempre. O trono do Cordeiro é o início e o fim de toda a história. A presença desse trono é o que impede o universo de colapsar. O mal tenta resistir, mas nunca prevalece, porque a autoridade do Cordeiro é absoluta. Os 7 príncipes são os guardiões dessa ordem. Quando Miguel se levanta, ele o faz em nome do rei. Quando Gabriel fala, ele o faz com a voz do rei. Quando Rafael toca, ele o faz com a compaixão do rei. Nenhum deles age por vontade própria. Eles são instrumentos da soberania divina, canais através dos quais o poder do trono alcança as dimensões da existência. E é por isso que, diante deles, as trevas tremem, não por medo dos anjos, mas por temor daquele que os enviou. O trono acima de todos os tronos é o lugar onde o amor reina como lei. Nele não há sombra de injustiça, nem vestígio de erro. Ali, toda lágrima é compreendida, todo sofrimento encontra sentido e toda pergunta encontra resposta. Quando João viu o trono, descreveu um arco-íris ao seu redor, símbolo da aliança eterna. Essa aliança é a garantia de que o mal jamais triunfará, de que o pecado não terá a última palavra e de que a criação será restaurada à perfeição que perdeu. O trono é a promessa viva de que o bem é eterno, porque o amor é eterno. O Cordeiro não reina sozinho. Ele reina em comunhão com o Pai e o Espírito, em uma unidade perfeita que transcende o entendimento humano. É por isso que diante do trono há trovões e relâmpagos, sinais de poder absoluto, mas também há música, incenso e adoração, sinais de paz. O trono é força e ternura ao mesmo tempo. É justiça e perdão coexistindo em equilíbrio perfeito. Os 7 príncipes são testemunhas dessa harmonia divina. Eles a contemplam desde o princípio e a proclamarão até o fim dos tempos. Quando toda a história humana se encerrar, o trono será revelado a todos. Os reinos da terra terão passado, os nomes dos poderosos terão sido esquecidos, mas o nome do Cordeiro permanecerá. Nesse dia, os 7 príncipes estarão lá, não como protagonistas, mas como servos ajoelhados, entregando suas coroas e declarando que toda a glória pertence somente a Deus. A hierarquia celestial cessará, porque o próprio Deus habitará com os homens, e o céu e a terra serão um só. O trono deixará de ser apenas um símbolo de autoridade para se tornar o lar eterno dos redimidos. E então, quando o último véu for removido e a eternidade começar, todos compreenderão o mistério que agora só pode ser vislumbrado. Entenderão que os 7 príncipes celestiais não eram o foco, mas sinais que apontavam para o verdadeiro rei. Que cada guerra, cada revelação, cada cura, cada raio de luz, cada ato de justiça e cada consolo eram expressões do mesmo amor. O amor do Cordeiro que reina sobre tudo. O poder das espadas celestiais se dissolverá diante da glória das mãos perfuradas. E todo o universo reconhecerá que o trono mais alto nunca foi sustentado por força, mas por graça. No fim, a verdade será simples e absoluta. Não há outro poder além de Deus. O céu e a terra cantarão o mesmo cântico, e as vozes dos 7 príncipes se unirão à dos redimidos, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque quando todo o véu cair,
Veremos com clareza o que agora apenas intuímos, que o verdadeiro poder nunca esteve nas espadas celestiais, mas nas mãos que foram traspassadas por amor. Hoje, o mesmo Jesus que reina sobre os 7 príncipes celestiais está chamando você para se aproximar, não com medo, mas com amor. Ele não exige perfeição, ele oferece perdão. Talvez sua fé tenha esfriado, talvez o peso da vida tenha apagado o brilho que um dia existiu em seu coração. Mas hoje é tempo de voltar para casa. Hoje é tempo de se render àquele que venceu todas as forças invisíveis que tentaram afastar você de Deus. Se esse é o desejo do seu coração, fale com sinceridade e fé. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essas palavras têm poder porque não são apenas um som, são o eco de uma decisão que muda eternidades. E se você já pertence a Cristo, se acompanhou esta jornada com o coração aberto e sente a presença do Espírito confirmando dentro de você a verdade que ouviu, escreva amém nos comentários. Cada amém é uma chama acesa na escuridão. Cada amém ajuda o Evangelho a alcançar mais corações, mais vidas, mais almas que ainda precisam ouvir que existe esperança. A guerra invisível é real, mas a vitória já foi conquistada. Cristo reina. Ele reina sobre os anjos, sobre as nações, sobre os reinos, sobre o tempo, sobre a morte. E um dia, quando o último véu for removido e a glória do céu se unir à terra, todos verão que tudo sempre apontou para ele, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Toda a hierarquia, todo poder, toda autoridade se curva diante de seu nome. Caminhe seguro, arrependa-se onde precisa, confie nele com todo o coração, porque no final, quando a eternidade for revelada, entenderemos que o maior dos mistérios nunca foi o poder dos príncipes celestiais, mas o amor do Cordeiro que reina sobre eles. Até a próxima.